Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos sobre o Evangelho no Lar. O capítulo de hoje é no capítulo 13, é a segunda parte da lição, a caridade material e a caridade moral. E antes de fazermos então a nossa leitura e as nossas considerações, vamos fazer aqui a nossa elevação. A elevação de hoje vai em favor de todas as crianças que sofrem em orfanatos e de todos os nossos idosos, anciãos, que estão sofrendo junto a asilos e casas de repouso. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, nos conectar ao nosso anjo da guarda, esse amigo querido de todas as horas. Vamos agradecer a ele por esta oportunidade de aprendizado do Evangelho, de nos reunirmos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecidos a eles, pedimos que nos leve a presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. Diante de Ismael, esse anjo guardião, nós pedimos que ele traga o Evangelho para dentro de nossas vidas e que nós possamos seguir este código de conduta moral todos os dias de nossa existência. E assim nos dirigimos à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A esses amigos nós agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade e na bondade e que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante da Mãe, nós pedimos que ela suavize nossos corações, os nossos pensamentos, nos encha de força, de paz e de alegria e nos leve à presença do nosso Mestre querido Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome. Que os Teus exemplos de paz, de amor, de alegria estejam sempre vivos e presentes em nossas existências. Que nós possamos nos recordar de que somos todos irmãos de criação no Pai e que devemos auxiliar-nos uns aos outros para que possamos ser felizes. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E vamos, nesse momento, pedir a Deus nosso Pai, a Jesus e aos Espíritos amigos que muita luz, muita paz e muito amor chegue ao coração de todas as crianças que sofrem abandonadas em orfanatos, aguardando por uma adoção. Que estes pequeninos possam receber bálsamos de luz em seus corações e que possam, pelo acréscimo de misericórdia do Pai, serem cuidados por pessoas de bem que os encaminhem para ser pessoas honestas, bondosas e generosas. Vamos pedindo ainda que muita luz, paz e amor chegue ao coração daqueles idosos que se encontram abandonados por seus familiares em asilos ou casas de repouso. Que esses nossos irmãos possam se consolar com a ideia de que estão sempre acompanhados dos seus anjos da guarda, esses espíritos amigos que nunca nos abandonam, que possam ter a consciência de que somos seres eternos, imortais, e de que, após o desencarne, iremos todos voltar ao nosso plano de vida maior, o plano espiritual. Que todos estejam protegidos, abençoados, e que nós possamos assim fazer a leitura e que nos sobrevenha muita compreensão do tema. Graças a Deus e a Jesus. Bom, então a leitura de hoje é no capítulo 13, a caridade material e a caridade moral, é a segunda parte da lição. E diz o seguinte: Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras,
podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido, mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizeis aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não temais em lhes repetir frequentemente essa doce palavra. Ela acabará por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, terei feito os homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua infinita misericórdia, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis lhe opondo o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general fornece uma bandeira, e eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Essa mensagem foi ditada por um espírito protetor em Lyon, em 1860. Acho que aqui, mais uma vez, o Evangelho ele explica para nós que não é necessário muito para praticar a caridade. Toda vez que nós vermos alguém necessitado de uma palavra amiga, é momento de praticar a caridade, é o momento de dar um bom conselho, às vezes é o momento de se calar e ouvir, apenas para que a pessoa tenha condições de fazer um desabafo. Às vezes é deixar de fazer aquele sermão que nós estamos habituados a fazer para a pessoa e deixar ela falar sobre as mágoas, sobre os sentimentos, sobre as lutas que ela tem enfrentado. Muitas vezes, apenas por falar e colocar para fora aquilo que está sentindo, a pessoa consegue se reequilibrar. Está aí também uma forma de caridade, a de auxiliar, a de dar o ombro amigo para o irmão necessitado. Um pouco mais para frente nessa lição, ele faz a menção ao fato de que todos nós temos dentro de nós uma coisa que se chama consciência. Deus, quando nos criou e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele colocou dentro de nós uma semente que se chama amor. Todos nós temos dentro de nós essa chama, essa vontade de buscar por aquilo que pode nos serenar, nos acalmar, que é o amor. E junto com esta centelha que é o amor, existe a nossa consciência. E a nossa consciência, muitas vezes, inclusive, ela é despertada através da intuição, que nada mais é do que a conversa do nosso anjo da guarda ou de algum espírito protetor nos dizendo que aquele ato que nós estamos praticando é errado. A gente sabe, no fundo, quando estamos fazendo a coisa errada, porque nós sabemos e nós sentimos que quando fazemos uma coisa que nós não gostaríamos que fosse feita para nós,
nós não deveríamos fazê-la também para os outros. E é nesse momento que a consciência nos avisa, não faça. Mas ainda assim, muitas vezes, nós nos deixamos levar e acabamos por praticar alguma maldade. E este ato que nós praticamos sem pensar, muitas vezes ele nos é cobrado por nós mesmos, através do remorso, né, que é a culpa por termos feito alguma coisa indevida. E aí vem a orientação do Espírito Protetor quando ditou a mensagem, dizendo que nós devemos nos amar uns aos outros. Então, eu diria que nós devemos pensar muito antes de praticar algum ato, de falarmos algo para alguém que pode machucar. Porque a nossa consciência, em algum momento, vai nos cobrar aquilo que nós fizermos de errado. O remorso, em algum momento, vai tomar conta do nosso coração. E muitas vezes nós não vamos ter oportunidade e a possibilidade de repararmos o mal que nós ocasionamos nesta encarnação. Então, fica aqui o alerta para que tudo que nós formos fazer, pensarmos muito antes de fazer, interrogar a nossa consciência para sabermos se estamos fazendo a coisa certa. E isso é fácil de responder, basta que a gente se pergunte se nós gostaríamos que alguém fizesse aquilo conosco. E a partir dessas máximas, nós vamos, se estivermos observando elas, saber que nós estamos amando as pessoas, ouvindo, ajudando, auxiliando, estendendo a mão e, sobretudo, não praticando nada daquilo que nós não gostaríamos que fosse praticado conosco. Acho que é isso um pouco da lição de hoje. Fiquem todos com Deus e com Jesus e que tenhamos todos um final de semana abençoado. Graças a Deus e a Jesus.